Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de tijolo do segmento de logística XPLG, exatamente por causa do resultado aqui da nossa enquete. Ontem a gente lançou o vídeo do BTLG, hoje a gente está lançando o vídeo do XPLG e só não lançou do HGLG porque ainda não saiu o relatório de novembro. Aqui saiu o relatório de outubro, atrasado como sempre, a BTG Pactual sempre atrasa o relatório dela, mas fizemos o vídeo e estamos fazendo o XPLG do relatório de novembro, que se refere aos pagamentos que vão ser feitos agora em dezembro, meus amigos. Sim, quentíssimo. Saiu na última quinta-feira e a gente tá trazendo para vocês hoje. Então vamos lá. Então estamos aqui no relatório de novembro, como eu falei para vocês, referente aos pagamentos que vão ser feitos agora no mês de dezembro, no valor de 78 centavos, para quem tinha as cotas do XPLG no dia 30 de novembro. Mas antes de a gente continuar isso aqui, eu vou trazer alguns números para vocês, extraídos lá do site do Investidor 10, onde ele tem um comparador, onde ele faz uma comparação entre os fundos do mesmo segmento. Desses fundos eu excluí alguns que estão com problema, estão com P sobre VP baixo, tá com algum problema. Então eu retirei esses que estão com P sobre VP abaixo do normal e considerando os que sobraram, a gente tem que o XPLG está na quinta posição de maior dividend yield, ou seja, dividend yield para ele não está muito bom no momento. Dividend yield anualizado de 8,70, ou seja, bem próximo desse valor aqui. Lembrando que esse valor é diferente, porque quando ele fala dividend yield anualizado, é baseado em 78 centavos, ele multiplica por 12 e divide pelo valor da cota. Aqui, nesse valor que eu estou passando para vocês lá do Investidor 10, ele soma todos os últimos 12 rendimentos, então é diferente. Não é baseado apenas no valor atual multiplicado por 12, e sim nos valores que realmente foram pagos nos últimos 12 meses. Já em termos de P sobre VP, o fundo é atualmente o segundo mais barato, sim, o segundo mais barato. Ele só está perdendo atualmente para o VILG, que está com um desconto bom e não é um fundo problemático, porque tem aqueles, como eu falei, que tem um desconto grande, mas são fundos com problemas. Então o VILG é o que está com um desconto maior e depois dele é exatamente o nosso XPLG, que está com 0,96 de P sobre VP, ou seja, 4% de desconto, indicando que pode sim ser um bom momento de compra. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum fundo imobiliário, inclusive do XPLG. Eu estou passando informações para vocês, números para vocês, vocês estudam melhor e aí sim vocês decidem se vocês compram ou não compram o XPLG. E para fechar aqui, esses principais dados em comparação com os demais fundos desse segmento de logística, a gente tem que o XPLG atualmente é o segundo maior patrimônio líquido da bolsa, com 3 bilhões 261 milhões, lembrando que ele tem emissão recente que ele fez, e a gente vai comentar aqui juntamente com os comentários do gestor. Atualmente o valor de mercado da cota é R$ 106,27 e o valor patrimonial é R$ 110,26, por isso que a gente vê que tem um desconto. Quando ele fez a emissão, ele estava acima do valor patrimonial, ele aproveitou o momento que estava acima do valor patrimonial e fez a emissão. Depois que fez a emissão, caiu abaixo do valor patrimonial novamente. A liquidez diária dele é muito boa, acima de 4 milhões e meio, ou seja, é muito fácil vender e comprar cotas do fundo. Como eu acabei de mostrar, o dividendo distribuído nesse mês de dezembro vai ser 78 centavos, o que representa em termos de dividend yield do mês, 0,72% ao mês. E antes que eu me esqueça também, ele está com uma dívidazinha, uma alavancagem de 247 milhões, que equivale mais ou menos a 7,5% do patrimônio líquido. Então vamos lá, continuar os comentários do gestor. No dia 27 de novembro, ou seja, bem no finzinho do mês passado, o fundo divulgou a superação de condições precedentes para o início da vigência da nova alocação do Atacadão no CD de Ribeirão Preto. Essa alocação inclui uma área bruta alocável de 21.136 metros quadrados e um prazo de vigência do contrato de 40 anos. Meus amigos, 40 anos é uma vida praticamente. Sim, então vai ser até 2063 a vigência desse contrato com o Atacadão. Com isso, o fundo aumenta a diversificação de seu rol de locatários e, por conseguinte, a qualidade e a resiliência de seu portfólio. Ou seja, eles querem dizer que não tinha um Atacadão aqui entre os clientes dele e agora tem. Ele também divulgou aqui em fato relevante no dia 20 de novembro que teve uma recompra de um CRI no valor de 60 milhões 160 mil. Mais detalhes você lê aqui, vou deixar para quem quiser ler. E outro detalhe importante é que ele teve a supressão, de um prejuízo da amortização do fundo do GTLG. Essa supressão do prejuízo aconteceu no dia 13/11, com essa entrega aqui definitiva de 54% dos recebíveis decorrentes da parcela da venda dos imóveis que foram divulgados no fato relevante do dia 4 de julho do ano passado. E com isso teve o reconhecimento do ganho de capital de 15,4 milhões. Esse dinheiro foi usado para
digamos, acabar, para facilitar esse prejuízo aqui desse GTLG. E é importante a gente citar, para terminar aqui essa leitura dos comentários do gestor, que está com inadimplência no mês de novembro de cerca de 2,5%. Ele não diz quem é que está devendo, ele só diz que tem essa dívida aqui de 2,5% com o fundo, nessa receita de locação do fundo, e ele está em tratativas com os locatários que estão devendo para tentar equacionar, resolver, solucionar esse problema dos valores que estão inadimplidos. Aqui temos a DRE do fundo, que é uma DRE que eu realmente não gosto, que só fala de um mês, não fala dos meses anteriores. Isso para mim é bem desagradável. Aí ele cita os valores de 2023, os valores dos últimos 12 meses, mas para mim nada disso importa. O que importaria era ele ter mostrado aqui, por exemplo, os meses de outubro, setembro, agosto, junho, julho. Isso era mais interessante do que mostrar apenas novembro. Então, a gente vê que as receitas do mês de novembro foi 42 milhões. Mas por que foi 42 milhões? Porque teve exatamente ganho de capital em venda de imóveis no valor de 16 milhões 544. Por causa disso que deu 42 milhões, que esses 42 milhões é a soma de todas essas receitas aqui abaixo, incluindo essa de 16 milhões. Porque se não fosse esses 16 milhões, aqui não tinha dado 42 milhões. Aqui teria dado cerca de 26 milhões. Então, as despesas do fundo foram 5 milhões 641 mil. Então, o resultado final obtido pelo fundo no mês de novembro foi 36 milhões e meio. Só que ele distribuiu apenas 23 milhões, o que equivale a 78 centavos por cota, que a gente viu. E aqui ele não fala do saldo que sobrou, porque se você olhar de 36 para 23, são 13 milhões de diferença. Esses 13 milhões era para ter um saldo para ser distribuído por cota. Mas pelo texto que a gente viu acima, a gente conclui o seguinte, que esse dinheiro extra que sobrou, esses 13 milhões, foram usados para pagar, quitar aquela dívida da amortização do GTLG. É basicamente isso, só que ele não explica isso aqui. Aí ele ainda fala que nos últimos 12 meses o valor foi só de apenas 13 centavos. Para vocês terem uma ideia, essa diferença aqui equivale a 45 centavos por cota. Eu fiz as contas, 45 centavos por cota. Aqui a gente vê aqui, ó, no resultado financeiro, e aqui ele está mostrando por regime de competência, ali era caixa, aqui é competência, aqui é o prejuízo que ele citou, porque aquilo tinha acontecido no mês de setembro, 55 centavos. Tanto que o fundo teve rendimentos de 97 centavos, só que subtraindo essa despesa aqui e esse prejuízo, ficou só com 31 centavos para ser distribuído, mas ele pagou 78 centavos. Se você ver, ele está distribuindo 78 centavos faz algum tempo, aliás. Aqui foi 78 centavos, aqui foi 78 centavos, aqui 78, aqui 78 e aqui 78. Nos últimos 5 meses, ele está distribuindo 78 centavos. Aqui tinha sobrado 3 centavos, aqui tinha sobrado 1 centavo, e aqui faltou, né? Porque ele distribuiu 78 e tinha sobrado só 31 por causa do prejuízo. Ou seja, a diferença de 47 centavos aqui. Esses 47 centavos foram compensados com aquela venda que a gente acabou de mostrar e com aquela receita que sobrou na DRE aqui, de 45 centavos que eu mostrei para vocês. Aqui você vê, ó, que nesse mês deu 1,23 de resultado e ele pagou só 78. Então sobrou 45 centavos, como eu falei para vocês. E ele ainda tem, segundo aquele resultado que a gente acabou de ver, 13 centavos a distribuir. Não sei se ele vai distribuir algum extra no final do mês para pagar em janeiro, referente a dezembro ainda, ou não. Aqui ele mostra como é a distribuição dos ativos que possui no portfólio do fundo. A maioria é imóvel mesmo, são os próprios galpões, 86%. Mas ele ainda tem parte em aplicação financeira, exatamente porque ele ainda não conseguiu alocar todos os valores recebidos nas últimas emissões, e ainda tem 3% em outros fundos imobiliários, que normalmente isso aqui é usado para transformar em dinheiro, né? Converter em dinheiro depois. Totaliza 14% no total. E em termos de tipo de contrato, 40% em típico e 60% em atípico. Em relação aos principais locatários, excluindo o outros, que é soma de vários locatários menores, a gente tem 2 problemáticos, digamos assim, né? Via Varejo, para quem não conhece aqui, é a Casas Bahia, e a gente sabe que as Casas Bahia não estão bem das pernas, e B2W é a loja Americanas, é americanas.com basicamente isso aqui, e Via Varejo. Então temos 2 desses devedores principais dele, totalizando 18% do fundo, com problemas, que a qualquer instante eles podem devolver esses imóveis do fundo e ficar com uma vacância, né? Isso não é legal, e isso pode acontecer exatamente porque esses 2 são problemáticos. Fora esses 2, ele ainda tem a Leroy Merlin, tem a Lojas Renner, tem o Mercado Livre, tem o Grupo Pão de Açúcar e a Mobile aqui. Em
relação aos indexadores para correção dos contratos de locação, o principal é o IPCA, seguido do IGPM e do IPCA da FIP. Tem o IPCA do IBGE e o IPCA da FIP que ele usa. A maioria é atrelado os contratos ao IPCA, os reajustes. O fundo conta atualmente com 16 imóveis, sendo que um ainda está para ser entregue, que é o de Extrema em Minas Gerais. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui XPLG na sua carteira? Ou está pensando em colocar? Que outro fundo imobiliário desse segmento logístico você possui na carteira? Não esqueça, amigo, se você não é inscrito, não perca mais seu tempo. Se inscreva no canal, deixa aquele likezão e ative o sininho. E para fechar o vídeo, a gente vê aqui que o fundo tem cerca de 247 milhões, basicamente, em dívidas ainda. E eu não sei para que ele citou isso aqui, que ele já pagou. Estranho isso, né? Citar dois que já tá pago e ele tá devendo ainda esse pedacinho aqui do CD Unilever e mais duas CRIs, uma de 131 milhões e uma de 70 milhões, sendo que essa aqui é atrelada ao IPCA, mais 7,5, e essa aqui é o CDI, mais 2,7. E ainda tá em carência essa aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão, ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima aí. Fui!